Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Biohackers Podcast Brasil, diretamente da W Clinic, a toca dos biohackers aqui em São Paulo. Um local que tem tudo a ver com longevidade. Aliás, quem tem tudo a ver com longevidade é meu grande amigo e médico brilhante, que é nosso convidado de hoje. Gente, hoje o nível tá altíssimo aqui. Dr. Paulo Porto, neurocirurgião, neurologista e médico da medicina funcional integrativa. Doutor, muito obrigada pela tua presença. Nós teremos aqui um conteúdo riquíssimo. E antes da gente começar, que inclusive vai abrir as portas da esperança para muitas pessoas aqui, esse nosso conteúdo de hoje. Mas antes de começar, vamos iniciar com gratidão, agradecendo aos nossos patrocinadores. Que estão conosco desde o início. E gratidão é importante, até porque a gente quer longevidade para os pacientes, mas também longevidade para o nosso podcast. E a gente só vai ter isso com os nossos queridos patrocinadores. Biome Hub, conheço desde o tempo da pandemia, que nem ao meu amigo Dr. Paulo, porque era lá que a gente fazia sequenciamento genômico do vírus e tem uma série de exames de precisão para ajudar cada vez mais a ser assertivo nas nossas prescrições. E Cienza, farmácia de manipulação, para que aí a gente possa suplementar também com qualidade e com segurança. A gente estava comentando a importância de ter bons produtos. Exatamente. Doutor Paulo, muito obrigada novamente pela sua presença. E a gente queria entender, tá? Como é que foi, assim, na carreira de um neurocirurgião? Porque a gente sabe que a neurocirurgia, eu acho que é uma das especialidades mais clássicas e tradicionais da medicina. Neurologia. E aí, como é que entrou a medicina funcional integrativa nessa linha do tempo? Por favor, explique pra gente. Olha, no primeiro lugar, muito obrigado a vocês dois pelo convite. Assim, vocês dois são referências para mim. O Ricardo, então, conheço já há muito tempo, companheiro de batalhas grandes aí. E sempre ético, né? Que é uma importância fundamental, a ética na nossa profissão. Apesar de parecer uma coisa contraditória, puxa vida, por que o cara que é um neurocirurgião super cartesiano foi para a medicina funcional integrativa também? Eu não deixei de ser neurocirurgião. A gente tem uma piada no meio cirúrgico que a gente fala assim: se não der para dar ponto ou queimar com bisturi, eu não quero saber que existe. Né? E mitocôndria é uma coisa que não dá para a gente queimar nem dar ponto. Né? Que bom, né? Mas qual que é a racional? Né? A neurocirurgia, ela é uma especialidade que se caracteriza pela precisão extrema. Eu não tenho margem de erro. Se eu errar numa cirurgia, eu deixo um paciente certamente sequelado, se ele tiver sorte de sair vivo. Então, o neurocirurgião, por natureza, é um indivíduo que ele busca o erro zero e a precisão. Então, nada faz mais sentido do que a medicina de precisão. Isso é uma coisa que sempre me intrigou desde o começo da faculdade. Eu olhava e falava, não é possível. Esse paciente aqui, por exemplo, quando a gente roda na onco, né, ele foi submetido aqui a um tratamento quimioterápico e não funcionou. Por que o outro, da mesma faixa etária, mesmo tipo de histológico de tumor, fez uso da quimioterapia e funcionou? Tem uma coisa diferente aqui que a gente não está enxergando. Né? E aí, lá em 2001, eu fui para o meu primeiro fellow, numa cidadezinha dos Estados Unidos que chama Little Rock, capital do Arkansas. E o chefe lá era o professor Osama Almeft, que hoje é o titular de Harvard, de neurocirurgia. E eu comecei a ver uma coisa que me fascinou. Eu vi ele operando um meningioma, e ele tirou um fragmento daquele meningioma e mandou para análise molecular. E ali ele viu que se tinha mutação no braço curto do cromossomo 1P, etc., havia uma resposta à quimioterapia ou deixava de haver uma resposta. Eu falei, opa, isso aqui, caramba, olha só, ele está definindo se ele vai dar quimioterapia para um paciente ou não com base numa análise objetiva, precisa, molecular. Ao longo do tempo que eu fiquei lá, eu comecei a ver que eles faziam quase como um antibiograma. Então, para o nosso telespectador que não entende, o antibiograma é assim, a gente pega uma bactéria que está te infectando e testa vários antibióticos, né? Só que ele fazia isso para quimioterápico. Ele pegava um fragmento do tumor, cultura de células, e aí ele testava ali, em condições muito parecidas com o do corpo humano, se o quimioterápico ia ter efeito ou não. E com isso ele poupava o paciente, às vezes, de uma quimio mais agressiva, e nos que precisavam ele entrava com os 4 pés. Né? Mas não era o mesmo tratamento para todo mundo. Quando a gente puxa um pouco a parte de história, né, todo mundo fala,
Tá pensando que isso aí é uma panaceia? As pessoas usam esse termo inapropriadamente, porque panaceia na mitologia grega era uma das filhas de Asclépio, o deus da medicina. E qual que era o aforisma máximo da panaceia? Uma cura para cada doença. Não era a mesma cura para a doença. Então lá atrás, panaceia na mitologia grega já falava, olha, você precisa ser preciso. Isso depois virou o conselho da vovó, né? Você não é todo mundo, não é? E hoje em dia isso assim está começando a eclodir, né? A gente está começando a ver iniciativas como a de vocês, como a da Clínica W aqui, de buscar um atendimento realmente mais individualizado. Bom, um pouco antes da pandemia, eu fui fazer uma pós-graduação para aprender algumas habilidades que a gente não aprende na faculdade. Então, negociação, montagem e condução de times de alta performance, que no final das contas, uma equipe de neurocirurgia é isso. Eu já era chefe de departamento à época. E lá, nesse curso de pós-graduação de 1 ano em Harvard, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Elizabeth Freitas, que foi a fundadora da Lifestyle Medicine, né, da medicina do estilo de vida nos Estados Unidos. E ela, a primeira aula que ela deu no curso, ela contou a história dela. Então, como é que ela foi para essa área? A Beth Freitas, ela era uma plantonista de um hospital afiliado a Harvard. E um belo dia, a sala de emergência recebeu uma ligação dizendo que estava indo para lá um americano médio. O que é isso? Um americano de 60 e poucos anos de idade, caucasiano, então loiro, vermelhão, grande, gordo e que tinha tido um infarto maciço e que estava na ambulância a caminho do hospital sendo reanimado. A equipe toda se preparou para receber aquele caso grave. Quando chega, o caso grave era o pai dela. Nossa. E aí ela, pum, aquela coisa e tal, e vai, reanima, e vai pro CAT, resolve o infarto dele, não sei o que e tal. Ali ela conta que ela teve o estalo. Ela falou, puxa vida, se eu não mudar o estilo de vida do meu pai, o próximo que ele tiver, ele vai morrer. E aí ela começou a estudar. E ali começou o embrião da medicina do estilo de vida nos Estados Unidos. Como é a maioria das grandes descobertas da medicina, né? Assim, a gente fala, a necessidade é a mãe da invenção. A gente inventa quando a gente precisa. Então chegou ali, era o pai dela que estava morrendo. Ela precisava inventar alguma coisa porque ela estava acostumada, como médica de emergência, a tratar diversos pacientes naquele estado e o destino geralmente era muito ruim. Então ela precisava salvar o pai dela. E aí ela começou com intervenções que à época chamavam ela de louca. Não, olha, precisa fazer um pouquinho de mindfulness. Você precisa fazer, vai fazer um yoga, vai fazer uma pintura, vai colocar o pé na terra. Ah, imagina, porque isso não funciona. Pô, aí tem um experimento clássico dela, que ela mostrava, inclusive, né, nesse módulo que a gente teve. Ela pegou um indivíduo, não me lembro se era o pai dela, tá? Mas esse indivíduo ele estava com um voltímetro, sabe, de medir voltagem, tomada. E aí esse indivíduo segurou o voltímetro, um polo em cada mão, e aí foi filmada a voltagem que aquilo estava marcando. Baixíssima. Aí esse indivíduo tirou os sapatos e pisou com os pés descalços na terra. Puf! Ela falou, opa, peraí que realmente isso aqui funciona. Né? E aí ela começou a desenvolver, e aí nasceu a medicina de precisão. Então eu que já vinha nessa busca aí, que no meu primeiro fellow eu já tinha visto que o diagnóstico molecular alterava o curso do tratamento de um paciente. Você podia fazer um paciente sofrer mais com a quimioterapia, ou sofrer menos, ou não sofrer. Eu olhei para aquilo e falei, pô, isso faz todo sentido. Mas tinha sido o teu primeiro contato Tinha. com a medicina do estilo de vida. Exato, exato. E aí depois disso a gente teve, na mesma época mais ou menos, esse curso é muito interessante que eu fiz, porque você tem um networking muito interessante. E aí nós tivemos nesse módulo ainda uma palestra com um cara fantástico, que chama Dale Bredesen, que é o autor de um livro famoso, que chama O Fim do Alzheimer, aonde ele mostra, inclusive, que medidas de alteração do estilo de vida podem não só evitar que o indivíduo que geneticamente tem um risco maior, que são os ApoE4 né, o alelo específico, se você alterar o estilo de vida, esse cara talvez nunca desenvolva Alzheimer. E, na verdade, ele pegou o protocolo dele e aplicou em pacientes que têm Alzheimer no começo e reverteu as alterações cognitivas. Não é? E aí, na sequência... É muito lindo isso, né? Eu digo, é um bálsamo aqui para os nossos ouvidos e para trazer... O ator que fez o Thor, jovem, bonitão, largou o cinema
porque fez a genotipagem, viu que era ApoE4 e queria mudar o estilo de vida dele. E aí, né, Ricardo, tem uma coisa que eu falo muito no meu consultório para meus pacientes. Hoje em dia já temos uma conscientização maior e as pessoas já vêm e falam, puxa vida, eu tenho familiares com Alzheimer, eu quero fazer essa... Ou, eu tenho familiares com câncer de mama, eu quero ver se eu sou BRCA positivo, etc. Eu falo, olha, tudo bem, mas a genotipagem, você tem que encarar, eu vou pedir, você vai fazer num lugar de confiança, mas entenda, desde já, independente do resultado genético que vier, o resultado genético não é uma sentença. É uma ferramenta. Porque nós aprendemos na faculdade, o cara tem predisposição genética, morreu. Hoje a gente já sabe que a epigenética, ela prevalece em relação à genética. Então eu tenho ali o códigozinho, eu tenho o ApoE4 no meu DNA. Dependendo do meu estilo de vida, aquele pedacinho do DNA nunca vai ser expresso. Então eu tenho, e eu falo isso para os pacientes, olha, eu tenho pacientes aqui que são ApoE4 positivos e que nunca têm alteração cognitiva. E eu tenho caras que são ApoE2E2, ou seja, zero risco, e tem um estilo de vida péssimo, e com 40 anos de idade estão esquecendo onde deixar a chave do carro. Por quê? Porque é uma questão de estilo de vida. E a gente fala, né, da epigenética. Então, a epi, ela Acima, ela é acima. ela domina a genética. O nome, ele já é autoexplicativo. É muito importante. E a gente já falou em outros episódios do nosso podcast. As pessoas, às vezes, colocam todas as desculpas na genética. Não, minha genética é ruim, eu vou ter isso. Não, eu vou ter aquilo. Mas a genética é um livro de receitas que, na grande maioria das vezes, não tem nenhum defeito na receita. Mas a gente escolhe, de forma epigenética, preparar o pudim de leite todo dia, ao invés de preparar o salmão com salada. Exato. É nossa culpa, né, Paulo? Exato, totalmente nossa. Você não dá para fugir da nossa responsabilidade e jogar nos nossos pais, né? Aí até o Legião Urbana falava disso. E ou jogar nos nossos pais, ou jogar a responsabilidade no meio que a gente convive, né? Porque a gente vê uma barreira muito grande ali na modificação do estilo de vida, que é o social. Mas assim, se o social não tá te ajudando a ter uma vida de qualidade, uma vida longeva, talvez você tenha que mudar o teu social. E aí tem, por exemplo, eu quando vou introduzir as mudanças de estilo de vida, eu recebo muita crítica de paciente. Por exemplo, você fala pro cara, olha, você precisa repor com ômega 3 de qualidade. Ah, doutor, mas é só comer salmão. Eu falo, olha, depende. O senhor acha, primeiro, onde é que se pesca salmão no Brasil? Não existe. O salmão que o senhor come, ele é todo importado. O senhor acha que ele chega do Chile até aqui, ou do Alasca até aqui, sem nenhum conservante? Isso não existe. O senhor acha que o salmão que veio lá do Chile, ele foi realmente pescado? Ou ele foi criado em cativeiro? Porque se ele foi criado em cativeiro, foi criado com ração. Não foi comendo a graminha do rio. Então ele não tem a mesma concentração de ômega 3. Ah, mas doutor, eu preciso suplementar, por que se meu corpo fabrica? Eu falo, olha, o senhor toma água? Seu corpo fabrica água. Então para que o senhor toma água? Veja, não faz sentido. E aí você vai quebrando... Essa da água achei excelente. Sim, eu vou começar cada a usar reação de condensação. E aí você vai quebrando essa resistência do paciente. Porque você vai fazendo ele enxergar que não é bem assim, né? Então você vai fazendo ele entender que, puxa vida, o que ele coloca para dentro é responsável pelo que ele vai ser daqui a alguns anos, né? Hoje em dia, por exemplo, falando de Alzheimer especificamente, a gente sabe que a fase pré-clínica do Alzheimer, ou seja, antes de ter sintomas, você começa a ter alterações morfológicas no cérebro décadas antes da clínica aparecer. Por quê? Você está destruindo o seu cérebro. Só que a gente é jovem, a gente tem uma reserva muito grande. Até que chega um ponto que o cérebro fala, amigão, você está aqui há 20 anos me batendo, chega, não aguento mais. Mas isso tem que ser deixado muito claro. Aquela história, aquela doença do pai que esquece o nome do filho, não é Alzheimer terminal. Exato. E tem muito o que ser feito e muito desfecho a ser redirecionado se a gente atuar antes. E mais, sabe, Ricardo, quando você pega, por exemplo, as síndromes demenciais, senso-lato, são mais de 80 tipos de demência. A mais frequente no nosso meio, apesar do que falam, não é Alzheimer. É deficiência de vitamina B. Até hoje. Até hoje. E aí as pessoas têm um outro vício, né? Que elas pensam assim, é B12, né? Não,
B12 é a 12ª vitamina do complexo B. Se o senhor não, De um complexo inteiro. se o senhor não suplementar B6, o senhor não fabrica neurotransmissor adequadamente, porque é o cofator mais importante que tem para a síntese de neurotransmissores. Mas não é só isso. Não é? Então não é só a vitamina B. Se o senhor tiver um polimorfismo genético, tomar a B6 não vai lhe adiantar nada. O senhor tem que tomar o piridoxal 5-fosfato, que é a formativa da B6. Então isso é muito diferente. E hoje a gente tem essas ferramentas. Né? A gente consegue ver se aquele indivíduo ali precisa de B6, de Que é P5P. muito a medicina de precisão, Total. né? Mas a gente precisa que o mainstream comece a falar disso, senão não entra no rol do INSS e o plano não cobre. Exato. Exatamente. Mas assim, pra vir um pouquinho antes, né? A gente falou dos destruidores do cérebro. Quais são os principais destruidores do cérebro? E aí depois a gente vai tentar entender, depois da doença já diagnosticada, se a gente consegue... Se a gente consegue... Brain eaters, é ótimo. Se a gente consegue reverter isso, né? Porque muitas vezes, putz, agora que eu fui diagnosticado, parece que eu... né, fim de vida, morri. Então, assim, antes de ser diagnosticado, antes dessa doença se desenvolver, dessa condição se desenvolver, o que a gente vem fazendo para destruir o cérebro? Quais são os principais? Então, atenção agora. Ó, pessoal, isso é super O importante. Dr. Paulo vai dar o top 3, top 5? O top que ele escolher de inimigos do cérebro. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que é super negligenciada, atividade física. Porque a atividade física ela tem um papel multifatorial. Então, não só ela influencia na regulação de neurotransmissores, como ela influencia na condição cardiovascular e, portanto, no suprimento sanguíneo que vai chegar até seu cérebro. Então, isso é fundamental. Isso é tipo, não tem desculpa. Não Aí tem as pessoas falam, não, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu falei, tudo bem, o protocolo, hoje em dia, que a gente utiliza, ele precisa que você faça atividade física por 4 minutos. Você tem 4 minutos para cuidar de você por dia? 4 minutos. É um HIIT. É um treino de alta intensidade que você faz 30 segundos devagar na bicicleta, 30 segundos a 90% da frequência cardíaca máxima. 30 segundos de novo devagar, 30 segundos por 4 minutinhos. Isso metabolicamente equivale a uma corrida moderada de 2 horas. Então, atividade física. Olha que interessante, que hackeada é interessante. E também, assim... Principalmente para quem não tem muito tempo, né? Vou trazer um segredo aqui de bastidores. Entre um episódio e outro, quando eu fui trocar aqui de roupa, dei 100 pulinhos enquanto eu tava... Pra trazer, pra dar trazer uma atividade, dar uma oxigenada. Então, até durante o dia, se a gente se mantém muito sentado, né? A gente sabe que o novo sentado... Não é porque tu perdeu alguma coisa, não. Não era o São Longuinho. Não era o São Longuinho, mas é isso que eu costumo dizer. Gente, assim, são... 1 minuto de polichinelo que tu pode fazer, às vezes, no banheiro, se tu não quer fazer na frente de todo mundo. Exato. Né? Mas que vai trazer, Exato. vai fazer Você diferença. tocou num ponto muito importante, porque o Bradsen, no livro dele, ele falou, olha, o ideal é você fazer um HIIT, um treino de alta intensidade. Mas, se você não tem uma bicicleta para fazer isso, faça flexão de braço, faça prancha, faça polichinelo, mas faça. Agachamento que vai... Faça, só faça. Ou seja, adequa o que tu pode Ao ao que que você tu gosta pode de fazer. fazer. O Lee Haney, que é o incrível Hulk, ele tinha uma frase: exercício aeróbico para mim é levantar peso rapidinho. Exato. Exato. E era o que ele podia fazer, E aí, queria fazer. aí a gente entra num outro assunto que eu sei que o Ricardo é bem interessado, estuda bastante, que é o efeito da musculação. Então, veja, a atividade física aeróbica de alta intensidade ela é muito importante para o cérebro. Mas a atividade resistida contra peso, ela é fundamental por 2 coisas. Primeiro, você modula neurotransmissor, isso já está mais do que estabelecido. Se alguém vier aqui e falar, não modula, eu paro a conversa, porque aí é religião já que está se discutindo, não é ciência mais. A militância. Né? Segundo ponto importante, autoconhecimento. Então, assim, Ricardo, você gosta de ir para academia e botar 140 no supino e falar, eu vou morrer, eu não vou conseguir levantar esse peso. Você chega na 6ª repetição, você fala, nossa, agora vai cair esse peso em cima de mim. Mas quando você completa as 8 repetições, você olha e fala assim, pô, eu sou capaz muito mais do que eu imaginava. Porque o teu físico, ele grita antes, ele fala, quero parar. Porque o físico não gosta de desconforto. Mas a tua mente, ela sobrepuja a sua capacidade física. E isso ensina a capacidade de resiliência para o indivíduo, que é muito importante. Interessante. Tá?
Então, falamos de atividade E física. A vitória do teu cérebro sobre o teu Exatamente, é o corpo. predomínio da mente. Exatamente. E isso respinga pra tudo na nossa vida, Pra né? tudo. Porque aí a gente se sente capaz, e quando a gente se sente capaz, nós nos tornamos capazes Exato. de várias outras coisas. E do né? ponto de vista de precisão molecular, bioquímico, biomolecular, a gente sabe que quando a gente chega neste estado, além de influenciar na dopamina, na norepinefrina, eu influencio na minha capacidade parácrina, ou seja, de modulação hormonal de uma célula para aquela célula que está do outro lado, eu influencio na minha liberação hormonal, eu influencio na liberação de endorfinas, que atuam no sistema endocannabinoide, que por sinal tem relação com a memória. Eu estou modulando isso. É um ciclo perfeito. Fazendo o quê? Fazendo exercício. Simplesmente deixando a máquina de Deus funcionar adequadamente. Então, sedentarismo é o inimigo número um do Número cérebro. Número 1. Sem sombra de Tá. dúvida. Então nós temos o HIIT, 4 minutos, e a musculação. Qual que seria uma prescrição básica? Pelo menos 4 vezes por semana. Mas assim, eu brinco, né? Assim, musculação é musculação. Ninguém precisa ser um atleta de musculação, mas também não dá para ficar lá. Não, é fisioterapia. Como a gente vê... Nos pezinhos coloridos. Como a gente vê o camarada tá ali fazendo a rosca direta e mexendo no celular com a outra mão. Inclusive, pessoal, o momento da musculação é uma ótima oportunidade para deixar o celular de lado. Exato. Porque a gente precisa muito de momentos. Ô Lu, tem outra coisa, por atenção exemplo, o plena, pessoal né? fala, mas eu tenho uma lesão no ombro, eu não posso fazer supino. Pode, só que você não vai fazer com 140 de carga. Bota 20, só que sabe o que você faz? Amarra um teraband, um elástico de um lado, deita as costas em cima, amarra o do outro para você ver o que acontece. É bem mais eficiente do que 140 para quem tem lesão. Ou seja, não tem desculpa, sempre se pode adaptar. Né? As pessoas falam, mas eu tenho problemas, que isso é outra coisa que a gente vai falar, em fazer exercício físico em jejum. Falar, jura? Tá bom. O seu antepassado lá da caverna, ele passava alguns dias em jejum porque ele não tinha comida, e aí ele saía para caçar. E aí quando ele saía para caçar, às vezes ele tinha que matar um alce. Ele tinha que fazer uma força danada, tinha que correr, brigar, fazer força física para matar o alce para comer, e ele estava em jejum. Então você consegue fazer um treininho de 40 minutos, 1 hora em jejum. Inclusive, temos tranquilamente. muito estoque de energia aqui E a para má ser notícia utilizado. é que se ele não conseguisse matar o alce, ele ia continuar em jejum. Exato. Então, E aí, esse assunto, né, do jejum, é assim, aí vem a gente já está saindo da primeira coisa que é a atividade física Tá. e indo para a segunda coisa que é o quê? É a parte de nutrição. Então veja, o cérebro é um dos poucos tecidos do corpo humano que ele é flex. Ele trabalha com o que você der para ele. Então se você der carboidrato para ele, ele vai trabalhar com carboidrato porque é fácil. Tá ali, quebra fácil. Só que se você não der carboidrato e você entrar num processo de cetose, por um processo prolongado de jejum, mais do que 12 horas, o Bradson fala do protocolo 12/3, aí ele vai procurar trabalhar com ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato, que é o combustível preferencial de uma organelazinha que chama mitocôndria. É o butirato. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Pessoal, é um neurocirurgião e um neurologista nos falando que sim, o nosso cérebro não usa somente glicose e açúcar como fonte de energia, porque por muito tempo se falava Você pensou nisso? só você pensou nisso? sobre isso. Se E o dizia cérebro ama um corpo cetônico. Muito mais do que o açúcar. Ele ama. E, Paulo, o butirato, além de tudo, é um grande modificador epigenético. Total. Se a gente der butirato para um camundongo, ele vive mais. Isso é matemático, aritmético. Não é? Então, quando a gente fala do butirato, a gente está falando em aumentar a eficiência energética da mitocôndria, não é isso? Que normalmente ela começa a decair após os 40 anos, para todo mundo mesmo que a pessoa seja saudável. Qual que é a importância da mitocôndria? Né? O pessoal que está em casa, a mitocôndria produz ATP, que é a moeda energética do nosso corpo. Mas será que eu preciso desse tal ATP? Tem um cálculo muito interessante que eu sempre cito em palestras. Tem um trabalho que calculou qual é a necessidade energética de um neurônio em repouso para se manter íntegro, para se manter em homeostase. Então, um único neurônio, para se manter íntegro em homeostase, ele utiliza 4,7 bilhões de moléculas de ATP por segundo. E nós temos trilhões de neurônios.
O cérebro nem consegue processar esse número. É muita conta. É muito grande. Então veja a Tentando aqui necessidade que a gente tem de produzir energia. E aí como é que eu melhoro essa necessidade, essa produção energética de mitocôndria? Por um processo de biogênese mitocondrial. Como é que eu faço isso? Jejum intermitente, número 1. Aí a resistência dos pacientes é, mas doutor, por que isso não... Eu falei, minha senhora, a senhora vai num mercado. O mercado, tudo bem que tem uns que são 24 horas, mas a maioria, na loja de comprar roupa, a loja não fecha à noite? Ah, fecha. Por quê? Porque o gerente tem que arrumar a loja, refazer as prateleiras, zerar o caixa, limpar. Seu cérebro é igual. Ele precisa de um tempo de repouso metabólico para eliminar o lixo tóxico que foi produzido durante o dia. Fantástico. Então aí a gente já está entrando num segundo ponto, que é a nutrição. Ou seja, alimente o seu cérebro fazendo ele passar fome. Claro. Perfeito. Então o jejum... Aí ele se alimenta do entorno. Aí E ele aí se alimenta o do que você acha que não é legal, né? Porque, além de tudo, você está estimulando a biogênese mitocondrial. Aí tem outra coisa idiota. Como é que eu estimulo biogênese mitocondrial? Banho frio. As pessoas falam, mas eu não consigo. Eu falei, como não consegue? Consegue. É difícil. Primeiro, O poder de convencimento do Não, Paulo é é excelente. maravilhoso. não é? Primeiro começa com um braço. Tomou banho quente. No final do banho, 30 segundos, braço na água gelada. Acostumou? Depois eu vou contar como é que eu faço. Braço e a perna. Até que a hora que você menos perceber, você tá ali 3 minutos embaixo na ducha gelada. Sabe como é que eu faço, Paulo? Boa. Eu abro o chuveiro, deixo cair a água gelada e me ensaboo primeiro. Aí você é obrigada a entrar. Foi assim no início. Aí tu te obriga a entrar, porque depois que tu entra, tu até começa a curtir aquele banho gelado. Mas como é que tu recomenda, assim, para os teus pacientes que eles iniciem no banho gelado? Tá, o braço tem muito paciente que e realmente é confortável, é reconfortante você tomar um banho quente quando você Sim, está o muito banho cansado. quente, né? Entra numa banheira aquecida e tal, mas o banho gelado, primeiro, ele não é uma coisa para ser gostosa. Ele é sua obrigação. Aí a conversa é sempre assim, o senhor prefere tomar um banho gelado ou ter alguém trocando as suas fraldas daqui a alguns anos? Pronto, convenceu, né? Digamos que é uma escolha interessante. Né? Então a gente veio para mais uma coisa besta, que não precisa gastar dinheiro para fazer isso. Então a gente falou de atividade física, a gente falou de manipulação de atividade de butirato, por exemplo, que envolve a nutrição e etc. Tá, que mais? O jejum, só pra gente entender assim, qual o jejum que tu recomenda? Porque existe aquele jejum, que eu até falo assim, gente, é um jejum natural, aquele jejum de 12 horas, Mas muita gente não faz. que deveria ser um jejum, Tá, assim, né, diário. Mas qual que é o que é mais protocolo? frequente no consultório, tá? E as pessoas falam, não, eu não como nada depois das 10. Ah, não? O senhor levanta à noite para ir ao banheiro fazer xixi? Ah, levanto. E aí, o senhor não vai na cozinha pegar um docinho, pegar uma bolachinha? Ah, Ou acha que tá fazendo jejum tomando No café outro com dia- açúcar. No Exato. outro dia parece que passou um urso pela cozinha. Exato. Tá tudo revirado. Cheio de farelo. Cheio de farelo, pote aberto. o que a gente Geladeira sabe, aberta. assim, o jejum ele tem diferentes modalidades. Tem o jejum absoluto, tem o metabólico, enfim. Para a saúde cerebral, o que a gente sabe é que precisa ser um jejum de pelo menos 12 horas. E não é 2 vezes por semana, é todo dia. Tá? Como é que o ideal é que esse jejum, além dele ser de 12 horas, que a sua última ingesta seja 3 horas antes de dormir. Então, por exemplo, vamos exemplificar. Eu vou dormir às 10 da noite. Eu paro de comer às 7. E eu volto a comer a partir das 7 da manhã no dia seguinte. Das 7 às 10 que eu ainda estou acordado, eu não como nada. Ah, mas hoje eu saí com meus amigos, eu fui comer a última vez, era meia-noite. Amigão, no dia seguinte só depois do meio-dia. Ponto. Eu faço Tá? essa regrinha. Ah, não, eu Interessante. quero fazer um jejum com viés de emagrecimento, pelo menos 16 horas. Aí a gente começa a brincar com outras modalidades de jejum. Ah, eu quero... O que é o ideal? Já estou fazendo jejum de 12, todo dia. Legal. Uma vez por semana, mete 16. Uma vez, pelo menos a cada 3 meses, tenta fazer 24 horas de jejum. Ah, mas eu vou ficar 24 horas de jejum? Vai. Esse é um jejum metabólico. Você pode tomar uma água com sais. Você pode se hidratar. Não é também para morrer com isso. E o TCM dentro desse jejum? Sempre como é que tá? ajuda, né? Assim, Ajuda, porque né? aí tem um outro conceito, né, Lu? Assim, eu estou em jejum, né? Que é outro erro muito comum no consultório.
Ah, legal, deu 12 horas de jejum, agora eu vou sair E do vem. jejum. Aí vai, senta um prato de sucrilhos com leite moça, com banana, com leite em pó, não sei o quê. É Não, que nem eu jejuando no Yom Kippur em Israel. Sai do Yom Kippur, tem um banquete Pois esperando. é. Aí Pois é. quebra o propósito, né? exato, você tem a forma apropriada de romper esse jejum. Assim como, teoricamente, existe a forma adequada de você se alimentar no almoço. Então, puxa vida, eu não tenho problema com vinagre, por que eu não posso pôr um pouquinho de vinagre de maçã? Ah, por que que eu preciso... Assim, veja, aí existe... Aí vamos falar de biohacking, né? Existe uma intenção do pãozinho do restaurante. Perfeito, conta essa história pra nós. Então, quando você vai ao restaurante, o cara vai lá com a cestinha de pão para te entregar, é a cortesia da casa. Olha, Não a cortesia é da cortesia da casa. casa. Ele está te dando um carboidrato simples, de absorção rápida, que vai provocar um pico de glicose, que por consequência vai provocar uma liberação maciça de insulina, que no final das contas vai aumentar a sua fome. Então ele está te dando aquele pãozinho para você gastar mais. É impressionante como os restaurantes fazem, né? Ponto. E isso Todo é- aspecto é para tu comer. Até a toalha vermelha exato. pode aumentar a Todo, fome. exatamente. Quando você vai num O self-service, cheiro, e isso eu falo em outra palestra que eu dou sobre engenharia neurológica, né? Você vai num self-service, e aí você chega lá, qual é a luz que está em cima do alimento? Que cor que tem aquela luz? É para coibir a fome? Aquela luz é amarela. Qual que é a intenção? O comprimento de onda amarela, ele estimula você a ser mais compulsivo. Tanto que é muito frequente no self-service o cara colocar mais comida do que ele consegue. E ele pagou por aquilo. Assim como quando você vai num restaurante bacana, aqui em São Paulo, ou lá em Porto Alegre à noite, como é que é esse restaurante? A luz ela é Baixo. mais baixa. Por quê? Na luz, com espectro mais baixo, você se permite transgredir. Comer alimentos mais calóricos e gastar mais. Então, não existe brincadeira, é um negócio. Então, o restaurante ele está ciente daquilo. Pode ser que o coitado do garçom que está te trazendo, não. Mas o dono, Ele sabe. Ele ele sabe. sabe. O dono do self-service, ele sabe. Na verdade, um tempo atrás eu conversei com esse pessoal que monta self-service. E eles já vêm com tudo prontinho. Ó, você vai colocar aqui uma iluminação amarela porque você vai vender mais com isso. E ponto. E é assim que as coisas funcionam. Não é? Por acaso você chega num restaurante, alguém chega para você e fala assim: Doutor Ricardo, o senhor veio aqui almoçar com a gente hoje? Olha, vamos aqui, a gente tem de cortesia um shotzinho de vinagre de maçã com cúrcuma e limão. Alguém já te ofereceu isso? Não. É sempre o pãozinho. Exatamente. E olha que interessante trazer isso, né? Porque o pensamento comum, o senso comum nos faria pensar assim: ah, eu não vou comer o pãozinho de entrada porque ele vai tirar a minha fome. Ou até mesmo assim, um lanche da tarde, né? Um snackzinho, que pode também aumentar a nossa glicose ali, fazer pico de glicose e aumentar a nossa fome. Sim. Então aquele lanche que era para diminuir a fome vai acabar aumentando ainda mais. Exato. Então nem sempre se alimentar é para matar a fome, Exato. e sim para aumentar a fome, Exato. né? A não ser que você tome posse da sua alimentação e você fale: não, peraí, eu entendi que a alimentação ela funciona como um liga e desliga de várias coisas do meu corpo. Então eu vou controlar isso. Eu vou controlar. Eu sei que se eu tiver em cetose, no final das contas eu vou ter menos fome. Eu vou controlar isso. Eu sei que se eu romper aqui o meu jejum com uma salada com vinagre de maçã e depois eu for comer o carboidrato, mas eu abrir com uma coisa mais saudável, isso vai ser melhor para o meu metabolismo de insulina, de colesterol e etc. E no final das contas, quando a gente fala de síndromes demenciais de uma forma geral, qual que é a fisiopatologia do Alzheimer? É uma reação a uma inflamação crônica. Tanto que hoje em dia o Alzheimer, algumas pessoas chamam de diabetes tipo 3. Exatamente o que eu ia te perguntar agora. Se a gente foca tanto em metabolismo, em saúde metabólica, a gente está prevenindo o Alzheimer com uma grande efetividade. Tu Sem dúvida. concorda com essa Concordo. classificação do Alzheimer como diabetes tipo 3? Então, veja, assim, eu acho que quando a gente atua na medicina metabólica, a gente está promovendo saúde e não correndo atrás da doença. E aí você diminui distúrbio de colesterol, você diminui a hipertensão arterial, você controla a resistência periférica à insulina e óbvio que você reduz muito o Alzheimer. Mesmo naqueles indivíduos que têm uma genética favorável ao desenvolvimento de Alzheimer. E por quê? Porque o cérebro ele reage
a um estado inflamatório que é causado muitas vezes pela insulina alta, fazendo deposição e fosforilação de proteína tal e depositando o beta-amiloide. Se eu tiro o estímulo inflamatório crônico, se eu controlo a minha resistência periférica à insulina, o cérebro vai parar de responder a isso. E vai parar de depositar essas proteínas. Né? Perfeito. Então, aí sim faz Isso é todo sentido. sensacional. E enxergar o Alzheimer como uma condição metabólica nos traz, facilita as coisas, digamos Sim. assim, porque daí a gente tem por onde começar. Então, Lu, eu acho que isso é uma quebra de paradigma, entendeu? Porque, assim, dois paradigmas que existiam, né? Primeiro era isso, que não, Alzheimer é um mecanismo determinístico genético. Não é, a gente sabe que não é. Segundo, o neurônio não se regenera. Cascata. Eu ia chegar nisso, né, Paulo? Porque a gente poderia dizer que a tríade do Alzheimer é neuroinflamação, deposição de proteína mal dobrada e aí sim, redução da Volumétrica. neurigênese hipocampal. Fala um pouco por que é cascata essa história. Então, porque na verdade hoje o que a gente vê? A gente vê neoformação. Lógico, ninguém está falando aqui que o indivíduo teve um trauma de crânio, perda maciça e que vai voltar ao normal. Mas nós temos vários estudos mostrando que com o estímulo correto, que nada mais é do que a modulação, a gente consegue reverter processos iniciais de Alzheimer, por exemplo. Então a gente tem aí situações com o protocolo que a gente usa hoje é alteração de atividade física, jejum intermitente, biogênese mitocondrial, suplementação, porque às vezes o indivíduo ele tem polimorfismos, ele precisa, mesmo que não tenha polimorfismo, passou dos 40 anos, você vai precisar de creatina, você vai precisar de coenzima Q10. Aí, às vezes, o cara tem junto uma dislipidemia que algum cardiologista foi lá e deu uma estatina. Vai reduzir o colesterol a estatina? Lógico que vai. Só que na via metabólica, ele bloqueia a via metabólica aqui, para de produzir o colesterol? Para. Mas o final da via metabólica é a produção de coenzima Q10, que ela também não vai ser produzida. Qual que é o problema de não produzir coenzima Q10? Parece que ela é importante naquela tal daquela cadeia de transporte de elétrons. Ou seja, ela é importantíssima para gerar ATP. Então, os pacientes que tomam estatina, eles têm dificuldade energética central, de geração de energia. Então, quando a gente resolve essas coisas, a gente começa a melhorar a regeneração e a neuroplasticidade. Além do que, hoje em dia, se fala muito, a gente até estava conversando sobre isso, de algumas, eu não vou chamar de medicação, mas eu vou chamar de alguns preparados celulares. O mais promissor agora ele é retirado da medula óssea, onde você prepara aquilo e a hora que você infunde, você pode fazer isso por via endovenosa ou, como eu estava falando para o Ricardo, você pode até injetar direto no cérebro. Você tem ali uma sinalização. Escuta, cérebro, para de inflamar, não precisa mais. Vamos fazer o seguinte, vamos restaurar aqui as conexões. Porque o Alzheimer, o que é a questão dessas proteínas mal dobradas, como você bem falou? Elas desalinham as sinapses. Então a sinapse ela fica desalinhada, ela começa a não comunicar eficientemente. O nosso corpo ele é muito eficaz. Então quando ele olha, opa, essa comunicação aqui não está acontecendo. Ah, não preciso mais disso, destrói. E aí você começa a ter perda neuronal. Quando eu realinho as sinapses, eu falo, opa, eu preciso disso aqui. Então, essa droga especificamente, né, não sei se a gente pode falar o nome, né? Pode. O Lomecel, que é uma febre, os estudos iniciais mostraram que é extremamente segura e que evita, e na verdade reverte a perda neuronal em 49%. Nossa. Isso é fantástico. Fantástico. E atua também no componente vascular, né, Paulo? Porque tem a vasculopatia do amiloide. Exato. E a Lomecel também leva à formação de novos vasos. Exato. Então, quando a gente... Impressionante. É sensacional, E o que é o Lomecel? É algum fármaco? Não. É a sua própria célula que você tem ela concentrada na medula, mas deficiente no cérebro, e que você está jogando ali naquele meio para sinalizar o caminho. Camarada, ó, vem por aqui que vai dar certo. Tanto que eles rebatizaram a célula para Medicine Sinal Cell. Exatamente. Era antigamente Mesenchymal Stem Cell. Exatamente. E isso é sensacional. E aí a gente entra na medicina regenerativa. Exatamente. Que é um derivativo da medicina de precisão. Por quê? Eu só sei o que eu preciso regenerar se eu souber o que está quebrado. E o que está quebrado em mim é diferente do que está quebrado no meu filho, no meu pai. Assim, eu costumo dar exemplo que eu tenho gêmeos no consultório, né? Vários, alguns que são
gêmeos idênticos, outros que não, né? E muitas vezes a suplementação de um é completamente diferente da do outro. Ah, não, mas eles têm o mesmo código genético. Por aí você já viu que o código genético não quer dizer nada. Olha só. Mas, às vezes, eles têm hábitos alimentares diferentes. E aí, como o hábito alimentar é diferente, a flora intestinal diferente. é completamente diferente. E se a flora intestinal é diferente, a síntese de neurotransmissores é diferente. O que esse intestino, às vezes, que é um leaky gut, está aberto ali para absorver MAMP, PAMP, que são fragmentos tóxicos, inflamatórios, o do outro gêmeo não está. Então, esse gêmeo aqui, como tem um intestino aberto para absorver esses fragmentos, ele vai inflamar muito mais. Consequentemente, ele vai ter uma performance muito pior. É a epigenética aí se mostrando. E Para piorar, né, Lu? O intestino tem uma comunicação direta com o cérebro, né? com Via o nervo cérebro, vago. com o músculo. Então, às vezes, nem Exato, tem exato. inflamação sistêmica, mas consegue passar inflamação. E falou- E aí, sabe, Ricardo, você vê a repercussão que isso tem, inclusive, na absorção de fármacos normais. Por exemplo, o cara faz lá uma dipirona. Aquela dipirona ela é feita para ser absorvida no estômago com pH X. Se eu estou estressado, eu vou ter uma síntese, uma liberação maior de noradrenalina que vai aumentar a atividade das minhas células estomacais e vai abaixar o meu pH. Ou seja, a minha dipirona já não vai ser absorvida como ela foi projetada. Ela foi projetada para ser absorvida num pH de 3, ele vai estar de 1,5. Mais do que isso, a noradrenalina ela acelera o meu ritmo cardíaco. Então a distribuição daquele pouquinho que eu absorvi já vai ser diferente. Mais do que isso, como eu tenho um estado hiperdinâmico, porque eu estou acelerado pela noradrenalina, o meu rim vai filtrar mais. Então eu vou excretar mais a dipirona. Ou seja, isso a gente vê, sabe aonde? Na eficiência de quimioterápico. Pacientes que estão mais deprimidos e acham que a vida acabou, eles absorvem menos o quimioterápico Olha só. e têm uma eficácia menor. Isso é matemático. Muito interessante. Né? Então, o seu estado mental e espiritual influencia na sua capacidade de regeneração. E é por isso que no protocolo para tratamento de doenças demenciais é importantíssimo ter uma atividade de mindfulness. Sabe que Fundamental. Sabe que eu tava. Quando a gente começou a falar de neuroplasticidade, eu lembro que a primeira vez que eu li sobre era um livro, ele era um livro. Faz muito tempo isso, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, mas eu gostava muito desse assunto. Ele era um livro laranjinha, eu não lembro o nome do livro, mas ele correlacionava Buda com neuroplasticidade. E aí eu queria entrar um pouquinho na questão da meditação, porque a gente sabe que a meditação, ela também, né, cientificamente comprovada, Sim. auxilia na questão da neuroplasticidade. E já puxando esse gancho para a saúde mental, que a gente tem batido muito ponto da saúde Lu, mental. eu vou te dar um exemplo. Se você entrar no YouTube e colocar monge caminhando sobre brasas, você vai ver o cara caminhando ali 20 metros com o pé descalço em brasas. Quando eu fui olhar sobre isso, eu falei, bom, esses caras eles devem ter um autocontrole muito pleno, grande né? e não demonstrar a dor que eles estão sentindo. Porque não é possível, né? Aí eu achei um estudo que mostrava esses caras sendo monitorizados. Então monitorizavam a frequência cardíaca, a pressão arterial e depois dosavam catecolaminas nesses indivíduos. O cara caminha aquela passarela de fogo ou de vidro, que você quiser, não altera a frequência cardíaca. Não altera o pulso. Por quê? Porque este camarada, ele conseguiu dominar o quanto ele abre a via nociceptiva, a via de dor, e o quanto ele não abre. Instintivamente, todos nós fazemos isso. Instintivamente. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver na minha casa e ocorreu uma invasão na minha casa, um assalto, e eu for baleado, mas eu souber que minha mulher está lá dentro, eu não vou sentir dor enquanto eu não salvar ela. Mesmo tendo sido baleado. Se eu estiver sozinho, pode ser que, tá doendo, não sei o quê. Vamos para o exemplo da cozinha de casa. Botou a mão na frigideira quente. Você já queimou sua mão. Quando que você começa a sentir dor? A hora que você olha, você fala, nossa, ai. Aí vem o ai. Quando você olha. Cortei meu dedo com papel, folheando um livro. Dói? Não, eu sinto um negocinho, daí eu olho, começou a sangrar. Nossa, tá doendo. Ou seja, nós conseguimos efetivamente, se quisermos, modular essa percepção de dor. Né? Em relação à saúde mental, um pouco é assim. Eu posso, obviamente, morreu minha mãe, eu vou sofrer? Lógico que eu vou sofrer.
Agora, eu posso sofrer com aquilo pelo fato em si, ou eu posso querer sofrer. Que aí eu fico, nossa, mas morreu minha mãe, né? Puxa, e aí eu entro num loop infinito que, obviamente, vai influenciar a minha síntese, liberação, recaptação de neurotransmissores. E aí você passa de um luto fisiológico para um luto patológico, por exemplo. E isso é assim em todos os aspectos. Até uma vitimização, né? Sim. Como uma desculpa para outras coisas. Exato. E hoje nós já temos uma sociedade mais ansiogênica. O estilo de vida nosso é ansiogênico. É o celular que toca toda hora, todo mundo quer as coisas prontas para ontem. Então, isso privilegia, é um predomínio, né? A gente tem um super estímulo de produção de glutamato cerebral, que é o aminoácido, perdão, é o neurotransmissor que é o pé no acelerador. Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente privilegia o sistema GABAérgico para contrabalançar isso e dar a justa medida, porque também não posso ficar totalmente lesado, mas eu também não posso ficar muito acelerado. Então, esse é o desafio que a gente consegue modular. E como é que a gente modula, então, esse sistema GABAérgico? Com várias atividades e suplementação. A meditação é excelente para isso, por exemplo, que você falou. A atividade física é excelente para isso. E, obviamente, a suplementação. Óbvio que aí entra também o horário da suplementação. Eu vou tomar uma fórmula GABAérgica de manhã cedo? Não. Mas eu vou chegar para o fim da tarde, eu começo a estimular para falar, olha, o dia está acabando, está na hora de você ir desligando. E aí eu não vou precisar de 10 miligramas de melatonina para dormir, porque eu já comecei a estimular o GABA lá atrás. Né? Eu já comecei a estimular a serotonina lá atrás, porque a melatonina ela é sintetizada a partir da serotonina. Então, quando eu começo a estimular aquilo no fim da tarde, eu já estou pensando que a hora que eu for dormir aquilo vai estar prontinho. Né? Hoje em dia, outro grande problema de saúde mental. Todo mundo, eu preciso dormir, eu vou tomar um Zolpidem. Eu estou estressado, vou tomar um Rivotril. Imagina, eu tive um tempo atrás uma senhora que chegou até mim, uma senhora muito querida. Não, porque eu fui diagnosticada com Alzheimer. Aí eu fui olhar, usava Rivotril há 30 anos. E Zolpidem junto para dormir há não sei quantos anos. E um estilo de vida completamente maluco. O que a gente faz? Tira a medicação, devagar, lógico, não dá para tirar no sopetão. Ajusta, suplementa. Hoje ela dorme com um cheirinho de melatonina. 9, 10 horas seguidas, acorda com sono restaurador. Mas até para melatonina existe o polimorfismo. Né? Já ouviu falar naquele indivíduo que fala assim, eu não posso tomar café depois do meio-dia. Se eu tomar, eu não durmo. E tem outros que tomam um balde de café antes de dormir e dormem tranquilamente. E isso é uma característica genética, metabólica daquele indivíduo. Com a velocidade de metabolização que ele tem da cafeína e da melatonina que são associadas. Geralmente o cara que não pode tomar café depois ali do meio-dia e não sei o quê, se você der melatonina, esse indivíduo no dia seguinte vai acordar com aquela ressaca. São aqueles que falam assim, tomei melatonina, para mim foi péssimo. Eu dormi, mas eu acordei muito mal e não sei o quê. E aí qual que é o antídoto? Dá um pouquinho de café. Não gosto de café. Tá bom, suplementa com um pouquinho de cafeína. Manipula um pouquinho de cafeína. Eu sou assim. Por exemplo, eu tenho polimorfismo no CYP1A2. A CYP1A2 que é essa é a chave. Em tese, eu não deveria passar de 150 miligramas de cafeína. Mas eu ainda não estou no nível de disciplina de respeitar essa exatamente. recomendação. Tu tem o conhecimento, mas não está conseguindo agir. Alienação do conhecimento. Mas isso, Ricardo, é uma coisa muito importante, porque qual que é o principal fator de resistência dos pacientes quando chegam no consultório? Por exemplo, uma coisa que a gente faz também com Alzheimer, a gente tira o glúten. Né? Aí o paciente fala, doutor, mas nunca mais eu vou comer uma bolachinha na minha vida? Eu falo, olha, depende. Primeiro, o senhor é APO E4, E4? Sim, nunca mais o senhor vai comer uma bolachinha na sua vida. Porque eu preciso ser muito rigoroso com o senhor, porque o senhor tem um risco enorme. Não, o senhor é APO E2, E2? Não é que o senhor não vai comer uma bolachinha na vida, o senhor não vai ser o maníaco da marmita. Não vai na festa de casamento da sua filha com a marmita embaixo do braço e aí na hora do bolo vai falar, não, esse aí tem glúten, eu não vou comer e tal. Não é isso, mas no tempo que estiver sob seu controle, faça as coisas corretas. Então a gente sabe, a vida do Ricardo, a sua, a minha, de executivos, de pessoas normais, às vezes o cara não consegue não tomar mais do que 150 miligramas de cafeína no dia. Não é? Por quê? Porque ele sabe que tem aquela limitação, mas ele precisa, porque às vezes ele dá plantão, ele trabalha num turno noturno. Então,
a gente sabe que, assim, óbvio, a gente apresenta ao paciente o que é o ideal e tenta adaptar Perfeito. a condição que ele tem. Porque melhor do que ele fazer o negócio completo por 2 meses, ele fazer 80% pela vida inteira. A medicina de precisão, a medicina do estilo de vida, ela trabalha com isso, uma constância. Hábitos saudáveis de forma constante podem ou destruir o seu cérebro ou preservar o seu E aí a cérebro. gente trouxe essa questão, né, do que é, de quais são os principais destruidores, daquilo que a gente deveria fazer para não destruí-lo. E no momento que ele já está meio destruidinho também, me parece que o caminho de volta é o mesmo caminho, né? De trazer aquilo que é construção Sim. e não destruição. Sim. Então a gente falou, só para recapitular, atividade física, alimentação, entramos com o jejum, suplementação. Eu vou querer entrar na questão da suplementação. Tão logo a gente agradeça mais uma vez aos nossos patrocinadores. E, Perfeito. Paulo, a gente tem um bloco semanal que é Momento da Bactéria Boazinha. Então, hoje, a bactéria boazinha que eu vou trazer, em homenagem ao Paulo, vai ser uma produtora de butirato. Olha só. Então, vou citar o Eubacterium retale, que eu gosto bastante, um grande produtor de butirato. Mas para o Eubacterium retale produzir butirato, tem que ter alguns amiguinhos que vão dar os insumos para o Eubacterium. E ela é muito amiga das bifidobactérias, que dão acetato para ela poder produzir o butirato. E o butirato, essa maravilha que a gente estava vendo, é um inibidor de uma enzima chamada estona deacetilase. E quando a gente tem essa inibição dessa enzima, que também pode ser conseguido com ácido valproico, por exemplo, em modelos animais, o ácido valproico também prolonga a vida, a gente tem a expressão de genes anti-inflamatórios, promotores de apoptose em células tumorais, genes supressores de tumor. E, portanto, como é um pós-biótico que a gente gosta muito, eu vou homenagear um dos grandes produtores que cai com a idade. O Eubacterium retale, ele cai muito com a idade. É um dos que mais caem na medida que a gente envelhece. Muito interessante. E para agradecermos a Cienza Pharma, eu vou passar o quadro hoje pro Dr. Paulo. A gente já falou de alguns suplementos, mas assim, então vamos falar um suplemento chave pro cérebro. Esse assim que, vamos dizer assim, é um suplemento, eu sei que as condutas são sempre muito individualizadas, mas um suplemento que todo mundo deveria tomar. Vamos trocar por mais do que um? Vamos fazer Por um favor. top 3 ou top Top 3. 5. Por favor. Então vamos lá. Ômega 3, sem dúvida nenhuma. Não só pela questão cerebral, mas pela ação anti-inflamatória do ômega 3. E as Independente do APO? Ah, é isso que eu ia dizer. As Tu quantidades modula a são... dose pelo Modula, APO? Tá. conforme o A. Tá né? bem. Aí que vem a individualização. Tá. Segundo, um negócio que todo mundo achava que era só para marombeiro, creatina. Gente, a creatina... Tá, horas A gente concurso, vai né? materializar ela aqui no final. Eu vou dar um spoiler. Não tem nem... Isso é coisa que não se discute mais. Né? Creatina é fundamental. Terceiro, coenzima Q10. A gente já falou aqui porque é fundamental. Principalmente, desculpa te interromper, Paulo, mas principalmente para pacientes que usam estatina, Isso- né? isso A aí- coenzima Q10 ela deveria vir junto. Então, também acho que tu desconfia Né? que aquela associação que se fez no passado de uso de estatina com demência e tal, poderia ser pelo não uso da coenzima Q10? Eu acho que sim, porque você baixa a produção energética do cérebro. Né? Não só do cérebro, né? Aqui a gente está falando de cérebro, mas baixa da... Isso é muito louco, né? Porque você vê, por exemplo, o cara dava a pior estatina, simvastatina, que era dada para proteger o coração. E no final das contas, um dos tecidos que mais precisa de coenzima Q10 é o músculo cardíaco. Sim. Então você está dando um negócio para proteger o coração que prejudica o coração. Tanto que tem um estudo que eu o Símbio, que é a reposição de coenzima Q10, reduziu mortalidade e insuficiência cardíaca. Exato. Exato. Que é muito interessante. Então, para cérebro também, porque o cérebro metabolicamente ele precisa de muita energia. Né? Então, falamos de creatina, falamos de coenzima Q10, Vamos pra falamos quarta. Falamos de ômega 3. ômega 3, vitaminas do complexo B de uma forma geral. E aí, tu dosa? E aí eu vou puxar. A gente tá as mesmas perguntas. Eu vou puxar a sardinha aí para um parceiro de vocês, para a Cienza Pharma e para as farmácias magistrais de uma forma geral, por quê? Eu tenho um pouco de resistência com esses complexos B de farmácia, de balcão. Porque ali ele é feito uma dosagem média. Não para intoxicar, mas muitas vezes insuficiente para repor o que precisa. Segundo, eu não sei há quanto tempo aquilo está no balcão. E às vezes toma sol, às vezes degrada. Quando a gente fala de complexo B,
A gente precisa, primeiro, saber se o indivíduo não tem algum polimorfismo que ele não vai responder um AB6, por exemplo. Segundo, eu não posso aumentar a B12, é um erro muito comum das pessoas. Ah, tá com a B12 baixa, vai ali tomar um citoneurin ali na farmácia. Pô, fantástico o citoneurin, porque você tá dando a cobalamina. Só tem um detalhe, ela vem junto com o grupo ciano. Até onde eu entendi, o grupo ciano prejudica a produção energética. Tem até um livro da Agatha Christie, um brinde de cianeto. Exato. Então é isso que você está fazendo. Poirot. Então você está dando por um lado o que o teu corpo precisa e por outro lado você está dando um veneno que o teu corpo vai precisar fazer um esforço metabólico gigante para se livrar daquilo. Então não compensa. Então eu preciso dar, ao invés da cianocobalamina, a metilcobalamina. Não é? Mas não para aí. Eu preciso de biotina, eu preciso de B6. Se tu prescrever vitamina B12 para uma farmácia de manipulação, qual que eles vão colocar? Depende da farmácia. Depende. As que eu uso já sabem que se não eu vier sei metil... que coloca metil. Exato. Mas eu já coloco metil para não ter... Quando a gente Risco, tem, né? quando a gente tem farmácias de confiança que a gente tem, né? Cienza, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu uso a Fórmula Magistral, eu uso a Arte Terapêutica, tem a própria Essentia, que é da Florianópolis. da Essential. A gente sabe que a matéria-prima é muito boa, que eles não vão mandar uma cianocobalamina. Na verdade, eu acho até que se você mandar para a Cienza cianocobalamina, a farmacêutica vai te ligar. Vai ligar. Ele falou, doutora, acho que tem certeza, né? A senhora não gosta do paciente, é isso? E é a mesma coisa para o seu inimigo. metilfolato, né? Que a gente Sim. fala. A mesma coisa, então Sim. tem que cuidar. Sim. E a gente vê muitas fórmulas prontas em farmácia que não são Exato. metilfolato. Então, por isso que eu acho que a vitamina B, então, o complexo B, né, de uma forma geral, porque depende do teu... Você perguntou se é dosa? Depende. Se o teu paciente ele tem condições de dosar, eu doso sempre. Todo... Sempre. Tá. B1, B2, B6, B9, B12, sempre. Aham. Ah, não, o paciente não tem. Ele vai depender do convênio. O convênio ele vai exigir que o cara pague. Geralmente eu faço o básico, que é o fólico, né, B9 e a B12. Porque se vem deficiente, principalmente a B12, o resto Já vai estar deficiente. Claro. Porque se o cara tem uma B12 ruim, que é a coisa mais abundante em carne... E que armazena no fígado. E que armazena. É a única hidrossolúvel que se armazena. E assim, Então, se até essa está ruim, as outras estão muito ruins. perguntinha polêmica. Níveis de referência de laboratório de B12. Eu vou te contar um exemplo, não só de B12, aí você extrapola para tudo, tá? Eu sempre conto essa história em palestra também. Eu tive um paciente uma vez que era um lutador de alto rendimento. Esse cara lutava no UFC. Tá. Esse cara chegou um dia para mim e falou assim, doutor, eu tô mal. Eu tô aqui com 40 anos de idade, eu não tô rendendo, eu tô péssimo, eu tô procrastinando, eu tô sonolento. Um quadro bem típico de hipogonadismo masculino. Eu falei, tá bom, vamos ver como é que você tá. E dosei micronutrientes, etc. E dentre essas coisas, dosei a testo dele. E os seus metabólitos. Bom, ele veio com a testosterona mais ou menos de 600. 40 anos, não tá ruim. Eu falei, cara, a tua testosterona tá de 600. A gente tem alguma coisinha aqui, teu T3 livre tá um pouco baixo, mas a vitamina A e o selênio estão baixos também, vamos melhorar isso, vai melhorar o T3 livre e tal, não sei o quê. O cara voltou, otimizado, tudo, mas a testo ruim. Eu falei, cara, não é possível, cara. Vem cá, você é atleta de alto rendimento desde quando? Ah, desde que eu tinha 20 anos. Você fez antidoping? Fiz. Fez. Dá teus exames da época de antidoping, você tem? Tenho. Bom, esse cara voltou para mim, o nível basal dele de testosterona, basal, sem bomba, era 1.800. Ou seja, para ele, 600 era 30% do que ele precisava para rodar normal. Ele era asiático? Era. Aí é que tá. O asiático tem um polimorfismo no receptor, com uma cauda de poliglutamina, que faz o receptor funcionar mal. Exato. Então ele precisa de níveis De muito níveis altos. Que o valor de suprafisiológico. referência não é pra todo Exatamente. mundo. Exatamente. Então, veja, Exatamente. Ele tá acima do valor de referência. Não, tá ótimo na referência. se este cara... mas Só que não é pra ele. Exato. Não é pra ele. Porque ele não é a média da população. Então, veja. Como o Paulo disse, a avó, tu não é todo mundo. Exato. Exato. Se este cara passasse com alguém com a formação clássica, médica, o cara ia olhar e falar assim, não, imagina, a testosterona tá ótima, você tá querendo tomar bomba. E não, ele realmente estava insuficiente. Né? E a gente vem com aquela questão que a clínica ela é soberana. Soberana. Ele tinha uma clínica. E isso a gente extrapola para tudo. Não só para B12, para vitamina D, por exemplo.
Ah, não, eu vou... Pô, quando a gente era aluno, né? Não, imagina, vitamina D entre 20 e 30 no máximo. No máximo. Senão vai intoxicar. Veja o tanto que está saindo de trabalho agora, mostrando que a medida mais eficaz para prevenção de surtos recorrentes de esclerose múltipla é alta dose de vitamina D, acima de 100. Não é à toa que o protocolo de Coimbra, que claro, tem Sim. todos os cuidados, enfim, o próprio Cícero montou para fazer em paciente hospitalizado, etc. Mas tem um sucesso muito grande na Muito esclerose múltipla. Muito alto. Eu Então, não- se você for pelos valores de referência, você vai olhar o quê? 1,25 de hidróxido de 100? Tá maluco? Quem que fez isso com você? Vou não. denunciar o CRM. Esse é pior. Ainda por Não, cima. gente, eu fui vetada na época, na minha residência médica, eu fui vetada por um preceptor porque eu queria suplementar a vitamina D para uma paciente que estava com uma vitamina D de 30, assim. E ele me disse, não, olha só, tá dentro do valor de referência. Impressionante. Então, eu não acredito muito nos valores de referência, eu procuro sempre correlacioná-los com a clínica. Existem algumas coisas que são básicas, por exemplo, vitamina B12 para a saúde cerebral é acima de 900. Boa. Não tem conversa. Entre 900 e 1.200 ali para rodar o necessário. Né? Então, esse folato, vitamina B6, acima de 30. Ah, doutor, mas o meu folato veio aqui de 9, tá bom. Eu falei, tá bom para quem? Para o seu cérebro. Veja, o cérebro, ele é dos órgãos do corpo humano, ele é o mais fresco que tem. Ele só funciona em condições ideais. Então, se a temperatura variar um pouquinho, ele apita, dá crise convulsiva. Se a glicemia variar, se variar para mais, Alzheimer. Se variar para menos, crise convulsiva e coma. Se o pH variar, ele reclama. E se os micronutrientes variarem, ele reclama também. E a gente vê até no dia a dia, assim, às vezes uma questão de desidratação. Um dia muito quente, que a gente desidratou numa atividade física, algo do dia a dia mesmo, já é perceptível como a nossa capacidade cognitiva muda. Exato. Né? E aí você tocou num ponto muito importante. A gente não pode ter uma visão dualista da vida. Tipo, o cérebro funciona ou o cérebro não funciona. Não é assim. Existe um espectro. Então, como você falou, eu estou mais desidratado, eu estou notando que eu estou mais lento, eu preciso fazer um esforço maior para ter foco, para ter um desempenho minimamente aceitável. Não é que meu cérebro deixou de funcionar, mas ele está funcionando pior. Por quê? Porque algo metabólico não está funcionando adequadamente. E é isso que as pessoas precisam entender. E esse autoconhecimento metabólico, autoconhecimento pessoal é super importante pra gente entender que a gente não pode normalizar aquilo que é comum. Não é normal viver num brain fog. Exato. A gente tem, por falar em brain fog, né, tem um trabalho muito interessante da Universidade Federal do Rio de Janeiro desse ano. Onde o indivíduo ele pegou ali um grupo de ratos de laboratório e ele ensinou esses ratos dentro de um circuitinho. Ó, você vai lá, passa pela rodinha 3 vezes, cai um pedacinho de comida. Você nada através desse laguinho aqui, você vai ganhar uma comida maior. Quando ele verificou que os ratos tinham aprendido aquilo, ele inoculou esses ratos com a proteína spike. O que aconteceu? Os ratos desaprenderam. E não conseguiam aprender de novo. E aí esse estudo do fundão, da UFRJ, foi lá e ministrou alguns ativos para tentar dar uma limpada nessa spike. Qual que era o substrato anatomopatológico do cérebro desses ratos que foram inoculados com a spike? O mesmo do Alzheimer. Deposição de beta-amiloide e proteína tal fosforilada. Isso é impressionante, né? Mas aí, quando você entrava com essa série de ativos sinérgicos, ele conseguiu reverter a alteração cognitiva. Gente, Se funciona para spike. Sensacional. Eu digo assim, esse episódio ele tá sendo um bálsamo de esperança, uma quebra de paradigmas. Sim. E mostrar que o básico, às vezes, eu não sei se eu gosto de falar a palavra básico, porque eu acho que o estilo de vida ele é muito mais do que básico. Mas quando a gente diz básico, é só para entender que é o dia a dia mesmo, é o basiquinho que não pode faltar. Que não pode faltar e que vai trazer uma mudança, uma qualidade de vida, porque a gente merece viver bem. E a gente pode eu viver costumo bem. dizer assim que, sem problema nenhum, eu acho que o corpo humano ele é uma máquina assim sensacional. Nós temos mais ou menos funcionando entre enzimas e proteínas 75 mil enzimas ou proteínas funcionando de forma encadeada. Só para o RNA mensageiro se acoplar e traduzir aquele pedacinho de DNA são necessárias 20 enzimas diferentes.
20. Obviamente isso não é obra do acaso, né? Então, pô, o cara lá em cima já nos deu essa máquina projetada, funcionando bonitinha, etc. A única coisa que ele pediu foi o seguinte, ó, cuida direito e põe um combustível bom para não estragar. E hoje a gente não faz isso. A gente faz isso com o nosso carro, Né? A gente faz e não com o nosso faz carro. com E aí outro, o indivíduo né? vira para você, coisa que eu mais recebo paulada no meu canal do YouTube. As pessoas ele falam assim, mas meu pai comia trigo. Aham. Eu falei, o trigo que seu pai comia não é o mesmo de hoje. Ah, mas meu pai, ele não tomava vitamina C porque ele tomava suco de laranja. Eu falei, vá dosar a concentração de vitamina C na laranja de hoje e na laranja de 50 anos. Não precisa você ir dosar. O órgão de agricultura americano tem essa dosagem, tem as tabelas. E mostra a queda, e aí é um conceito, da densidade nutricional dos alimentos. Incrível. Infelizmente, né? Isso é um fato. E aí a gente tem que entender que é um fato e vamos ter que entrar com Suplementos. Suporte. suplementos. E Suporte. que bom que a gente tem esse suporte, né? Pessoal, o único momento triste do episódio é que ele tem que acabar. Porque assim, olha, a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo sobre É isso. isso. Eu já vou fazer um convite oficial aqui, É. ao vivo, para um próximo episódio. A gente gosta de Será um prazer. constranger quem Exato. foi bem no podcast para não poder dizer não ao vivo. Né? Exatamente, Não, mas não exatamente. está me constrangendo, vai ser um prazer, E nós sinceramente. temos Muito um obrigado. mimo aqui Opa, como muito agradecimento obrigado. da Já que ele Cienza falou Farm. na creatina. A gente falou que a creatina ela ia aqui se materializar. Que legal, Diz obrigado. que a Lu é uma ilusionista, né? Criou a creatina. Pensou, falou da creatina e Esse é um dos Se suplementos. falasse urolitina A, ia aparecer uma urolitina. iria aparecer. Esse é um dos suplementos que, para a saúde cerebral, como a gente elencou ali, ele é muito importante, né? E aqui a creatina, né? Olha que legal, né? Uma das coisas mais legais da creatina é que tem várias marcas, etc. Mas o importante é a matéria-prima. Né? Então, quando vem da Creapure, é uma matéria-prima excepcional. Então, a gente fica tranquilo. Excelente. E isso aqui que vocês estão fazendo também para o pessoal que está assistindo é muito importante, que é ter a confiabilidade em quem fornece o teu suplemento. Isso é muito importante. Seja farmácia magistral, seja fábrica de suplemento. Você pode ter um whey protein, por exemplo, que é excepcional, ou ter outro que é um lixo. E saibam que sempre que tem uma novidade no mercado, eles vão chicotear. O exemplo mais recente é o Pepti Strong, que é um negócio que é fantástico. E as pessoas chicoteiam por quê? Porque vai tirar mercado de outra coisa. Né? Então, a melhor pessoa para te indicar isso é o profissional que te trata. Exatamente. Doutor Paulo, muito obrigada. Imagina, Nossa, prazer sim, foi meu. conhecimento foi muito bom aqui escutar. Até um momento, vou dizer assim, de relaxamento, escutar tudo isso e É um ver. prazer ver o amigo Paulo. A última vez que a gente Nossa, esteve gente. junto numa live foi com a Ana Paula Henkel. É verdade, é verdade, é verdade. Um abraço para Ana Paula. inclusive. É verdade, faz Gente, tempo. que coisa boa. Terminando aqui com um sorriso no rosto. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco, nos assistindo ou nos ouvindo em casa, na academia, caminhando, dirigindo. No Spotify, no YouTube. Exatamente. Vocês chamem os colegas para ver junto, nos acrescentem, nos Exatamente. marquem, deixem o seu like. Sigam o Dr. Paulo. Como é que é o nome do canal? É Dr. Paulo Porto de Melo. E no Instagram é PP Melo. Que o conteúdo, pessoal, excelente. Assim, a gente tem que aproveitar esse conteúdo de qualidade, que é um conteúdo que vai transformar as nossas vidas. E a intenção como a de vocês, né, é propagar informação de qualidade, confiável, para que as Com pessoas tomem credibilidade. conta da sua própria vida. Esse é o recado final. É muito mais barato e saudável promover saúde do que correr atrás de doença. Né? Perfeito. Pessoal, Obrigado. muito obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima e hackeie-se.